Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano Bonfim, sou o criador do Atores da Depressão, do Portal dos Atores. Estou aqui para dizer que a partir de hoje estamos no YouTube! Até que enfim! A página que você mais gosta, voltada para a carreira de ator, para a vida de artista, agora está no YouTube. Você já conhece a gente do Instagram, do Facebook, tem o nosso site também. E agora temos mais esse canal para a gente conversar, para ter esse contato direto, gostosinho. Então já se inscreve, já deixa o seu joinha, já ativa as notificações, porque muita novidade, muita coisa boa tá chegando por aí. Escolhi a data de hoje, 19 de agosto, para dar início aos nossos trabalhos, porque hoje se comemora o Dia do Ator. Então eu achei essa data bem significativa para a gente começar. Então, sem mais demora, porque os 3 sinais já tocaram, vamos agora para 12 curiosidades sobre teatro. Você sabe o que significa teatro? Tempo! 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Teatro significa lugar de ver. Então a palavra vem do grego teatron e significa lugar de ver. A nossa curiosidade número 2 é sobre a primeira peça de teatro feita no mundo. Você sabe qual foi? Você sabe quando foi? A primeira peça de teatro do mundo. Não se sabe muito bem ao certo quando foi feita, mas dizem que foi feita no ano de 2500 a.C. Ela foi feita no Egito Antigo e se tratava de um diálogo entre Osíris e Ísis. Nossa curiosidade número 3 é sobre aqueles termos que você escuta e se você não é muito do meio teatral, você fica confuso, né? Porque se alguém vira pra você e fala, eu vou fazer uma peça, o que você fala pra ele? Bom, a gente deseja merda. Que merda? Sabia não? Isso mesmo que você ouviu. A gente deseja merda ou a gente fala, quebre uma perna. Mas quem não é do teatro fica ouvindo e falando, meu Deus, você tá aqui desejando coisas ruins pro seu companheiro? Não. A expressão merda que nós desejamos aos outros atores, a quem fala que vai se apresentar em algum lugar, vem aí de um tempo muito antigo na Europa, por volta do ano de 1500. Nessa época, as pessoas iam assistir às peças de carruagens, então elas estacionavam as carruagens na frente do teatro e quando a peça acabava, as carruagens iam embora e a frente do teatro ficava cheia de merda. As frentes dos teatros ficavam cheias de merda de cavalo e quanto mais merda tivesse, maior foi o seu sucesso, maior público você teve naquela noite. Por isso que hoje nós desejamos merda para os atores. Já a expressão break a leg, quebre uma perna, que é muito usada na Europa e nos Estados Unidos, é realmente isso que ela quer dizer, quebre uma perna. Mas não é as suas pernas, calma, você não vai ficar aí sem poder andar. As pernas que estamos falando são as pernas do teatro, aquela parte lateral, geralmente preta, que fica na lateral do palco e que esconde os atores, objetos cênicos. Aquilo é a perna, são as pernas do teatro. E é daí que saiu a expressão, quebre uma perna, porque o público vai gostar tanto da sua peça, tanto do seu espetáculo, vai aplaudir tanto que vai quebrar as pernas do teatro. E falando de aplausos, isso nos leva à curiosidade número 4. Você sabe de onde surgiram os aplausos? Bom, não se sabe muito bem ao certo quando começaram a usar os aplausos, a bater palmas para as pessoas, mas isso é uma coisa que se usa há mais de 3.000 anos. Antigamente era um ato somente para evocar os espíritos, para trazer bons fluidos para o local. Mas depois de um tempo, isso foi se popularizando, até que numa época, Nero, aquele doido que queimou Roma, Nero andava com uma trupe de claques. E se você não sabe o que é uma claque, claques são aquelas pessoas que elas são pagas somente para ficar batendo palma. A Praça é Nossa usa muito claque. Se você achava que aquilo lá era plateia, não é. Aquilo são claques. Então o Nero andava com a sua carruagem de claques para quando eles fizessem os seus discursos, todo mundo achasse que ele estava ali arrasando, que aquilo era um sucesso, que todo mundo amava os discursos dele. Com o tempo isso se popularizou ainda mais e na Europa, principalmente no ano de 1800, 1600, todos os teatros tinham fileiras de claques para aplaudir os atores ali no fim do espetáculo.
Com o tempo, aí o ato se disseminou pelo mundo inteiro e hoje nós temos os aplausos em tudo quanto é lugar. A nossa curiosidade número 5 é sobre aqueles 3 sinaizinhos que, se você tá na coxia se arrumando, dá um frio na barriga quando toca que você quer morrer. Estou falando dos 3 sinais do teatro. Você sabe de onde veio? Bom, gente, o ato de usar os 3 sinais do teatro vem de uma época muito antiga, quando os reis frequentavam os teatros. Então, era o seguinte: o rei chegou ao teatro. O rei encontrou o seu assento. O rei se sentou. Pronto, agora o rei e todos os seus privilégios estavam bem acomodados e o espetáculo podia começar. Curiosidade número 6 é sobre as máscaras de teatro, as máscaras teatrais. Você sabe de onde surgiram aquelas máscaras? Aquela alegre e aquela triste? Bom, gente, aquelas máscaras, né, uma triste e uma alegre, elas simbolizam o drama e a tragédia. A tragédia geralmente é ligada a fatos da natureza ou a intervenção divina sobre os homens. E o drama era uma maneira de satirizar a sociedade política de Atenas na época. Na época também se usavam várias outras máscaras. Máscaras da melancolia, máscara do medo, máscara de tudo que você imaginar. Inclusive, nessa época, as mulheres não podiam atuar, elas não podiam estar em cena. Então, existiam muitas máscaras femininas para os atores fazerem papéis femininos. Isso nos leva à próxima curiosidade. A curiosidade número 7 é exatamente sobre isso que eu acabei de falar. As mulheres não podiam atuar. As mulheres só foram permitidas a atuar a partir do século XVIII, gente. 18 dias atrás. Século XVIII, ontem. Os papéis femininos dos espetáculos eram feitos por homens. Ou eles se caracterizavam de mulheres, ou eles colocavam máscaras. Mas ainda bem que a partir do século XVIII as mulheres foram permitidas a atuar e hoje temos aí uma gama de grandes atrizes, diretoras, enfim. Vem, mulherada, toma conta disso tudo. A nossa curiosidade número 8 é sobre aquela cidade que nunca dorme, Nova York. Você sabia que Nova York é a capital mundial do teatro? Nova York é a cidade com mais números de teatro, 400 teatros, e também é a cidade com maior número de assento per capita. Aqui no Brasil, a cidade que mais possui teatro é São Paulo, depois Rio de Janeiro. As duas juntas somam 300 teatros. A curiosidade número 9 é sobre como começou o teatro no Brasil. Você sabe como começou o teatro no Brasil? O teatro no Brasil começou como uma ferramenta de colonização e de evangelização. Quando os portugueses chegaram no nosso país, por volta de 1500, eles não sabiam muito bem como evangelizar e como colonizar ali os índios, deixar eles civilizados. Então a galera começou a perceber que a galera tinha muita tendência para as artes, para as pinturas, para as danças, para os seus rituais. Então eles falaram, por que não introduzir o teatro? E foi assim, com encenações bíblicas, que o teatro começou no Brasil, como uma forma de evangelização e colonização. E ainda falando dos primórdios do teatro no Brasil, você sabia que o primeiro ator brasileiro foi João Caetano? João Caetano, que nasceu no Rio de Janeiro por volta de 1808, é considerado o primeiro ator brasileiro, o primeiro ator a se profissionalizar, a realmente viver de teatro e do seu ofício. Inclusive, o primeiro teatro brasileiro, o Real Teatro São João, que fica no Rio, que foi inaugurado em 1813, hoje mudou de nome e leva o nome do nosso primeiro grande ator do Brasil, João Caetano. A curiosidade número 11 é sobre uma época muito sombria para o Brasil. Estou falando da época da ditadura militar no Brasil. Você sabia que na época da ditadura militar no Brasil, muitas peças, muitos grupos, muitos artistas foram boicotados, foram censurados? Essa época, que é considerada uma época de assassinato da cultura brasileira, fez com que muitos grupos se disseminassem, muitos artistas deixassem o Brasil e muita coisa boa deixasse de ser feita.
Inclusive temos aquele fato muito triste de quando a polícia invadiu uma apresentação de Roda Viva do Chico Buarque, destruiu tudo, bateu em plateia, bateu nos artistas. É um fato sim muito conhecido no meio teatral. As peças, depois de escritas, elas eram passadas para a censura para ver se eles aprovavam ou não a montagem. Ou às vezes as pessoas montavam as suas peças, faziam uma apresentação para a censura e aí eles falavam se estava ok ou não. Grandes companhias e grandes nomes foram resistência nessa época e temos aí hoje ainda uma lenda viva que é José Celso do Teatro Oficina, que resistiu muito à ditadura e resiste até hoje à falta de incentivo do governo com as artes. Para encerrar o nosso vídeo, curiosidade número 12, você sabe quantos teatros existem no Brasil? Não. O Brasil possui mais de 1.200 teatros espalhados aí pelo Brasil inteiro, e as cidades que mais possuem teatro, como eu já disse, é Rio e São Paulo. As duas juntas somam mais de 300 teatros. Inclusive, São Paulo é conhecido como a capital brasileira do teatro, onde chega a receber mais de 100 espetáculos ao mesmo tempo. E uma curiosidade extra é que o maior teatro ao céu aberto do mundo fica aqui no Brasil. O teatro fica na cidade cenográfica de Nova Jerusalém e é patrimônio material e imaterial de Pernambuco. Ela conta com uma área de mais de 100 mil metros quadrados, lagos artificiais, uma muralha de 3.500 metros e mais de 70 torres. É muito grande e vale a pena conhecer. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, compartilha com os amigos, gente, isso ajuda muito, isso incentiva muito pra gente continuar com o nosso trabalho. Tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma dica, escreve pra gente aqui embaixo ou em qualquer uma das nossas redes sociais, eu leio tudo que vocês escrevem, eu respondo tudo com muito carinho. E quem sabe a sua dúvida, a sua curiosidade, a sua sugestão não se torna um vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com o Dionísio. Até o próximo vídeo. E voé!